E hoje nós vamos falar sobre o TDI, Transtorno de Dissociação de Identidade. Nós temos estudado profundamente sobre esse assunto há mais de 31 anos, né? Nós estamos nessa caminhada e a cada dia nos surpreendemos com novas descobertas. A alma humana é muito sensível. Imagine, nós somos enviados do plano espiritual aqui para o plano da matéria para passarmos uma experiência, para fazer uma jornada, né, de experiência. Então nós somos enviados aqui na matéria para fazermos um estágio, uma experiência. E essa experiência não tem um passo a passo do que nós vamos passar aqui. Então muitas vezes as experiências são amargas. São experiências totalmente fora do contexto daquilo que se poderia imaginar para um ser espiritual como nós, incorporados na matéria. Vejam bem, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é o veículo pelo qual a alma e o espírito se locomovem. O que é sensível em nós é a nossa alma, mas não é o espírito, não. O espírito é imortal, intocável, o espírito não adoece e o espírito de maneira nenhuma ele se transvia. O que se perde é a alma. A alma é o contexto de todo o psiquismo humano e a alma traz, né, todas as informações de vidas passadas e da ancestralidade. E é nesse complexo de histórias que nós vamos desenvolvendo o nosso destino. E quando a alma a alma sensível, extremamente sensível, passa por um trauma, por exemplo, um trauma de abuso ou um trauma violento, então parte do ego, aquela área que sofreu a violência, dissocia do bloco do ego. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que vamos usar aqui um exemplo de uma menina que ela foi abusada numa certa idade. Então aquela área de sexualidade abusada, ela dissocia do bloco do ego. Aí lá pelos 20 anos, ela tem uma frustração amorosa, então a área do relacionamento dissocia do bloco do ego. Então essa mulher terá sérios problemas na vida para resolver. Porque as duas principais áreas da vida de uma mulher está bloqueado e está dissociado do bloco do ego. E esse mecanismo de dissociação, ele é normal em todos nós seres humanos. Doutor, mas somente os traumas e os atos violentos que dissociam a personalidade? Não, tem algumas pessoas que falam, inclusive passou no Fantástico um dia desse, algumas personalidades múltiplas acopladas numa menina, e uma era tecladista, outra era música, não sei o quê. Não, isso tudo é espírito. A personalidade, a dissociação da identidade, da personalidade, só dissocia no sofrimento. Dani? E a pergunta é, qual problema você está passando hoje? Ele vem se repetindo, muitas vezes você observa, é da minha família, é de algum ancestral. Não, é só você está passando por isso, a família toda está se dando bem, a família toda tem condição financeira, tem trabalho bom e você não está conseguindo andar. Tem aqui não só uma, como várias sessões que a gente fez nesses últimos dias, fora as que o doutor já fez há 31 anos. E a que eu lembro é de uma paciente que ela está trabalhando essa questão da vida financeira, da vida profissional, e a gente foi abrir as existências dela, ela sempre está repetindo a mesma questão financeira. Então, nessa, ela se pergunta, é comportamento meu? O que está acontecendo comigo? É uma dissociação. E essa dissociação, querendo ou não, é um espírito que obsedia a gente, né? Parte da gente mesmo, né, doutor? Não é um espírito, mas faz parte das partículas da alma, né? Essas personalidades, quando elas dissociam, elas têm vontade própria e têm identidade própria. A identidade sempre é o fator dissociativo. O abuso, o abandono, ou o golpe que ele levou, de alguma forma, dissocia e ela adota aquela forma de viver, né? Aquela forma de viver e a nomenclatura, né, inclusive.
Muito bem, eu quero falar sobre... Eu estava falando aqui de casos, né, de mulheres que são abusadas e homens também. É um caso muito sério. E eu quero que todos entendam. Todos os problemas que nós temos, a solução existe. Você pode resolver todos os seus problemas. Todos. Ah, mas tem um que não pode. Todos os problemas poderão ser resolvidos, desde que você olhe para dentro de você. Toda origem, todo problema tem uma origem, e a origem dos problemas não estão fora de você. Da mesma forma, a solução. Se existe a solução, onde está a solução? Da mesma forma, a solução está dentro de você. Se você tomar consciência disso e criar um movimento, você vai achar uma saída. Pode ficar tranquila. Você vai achar uma saída para o seu problema. O que não pode você se conformar, achar que não tem jeito e achar que todo mundo sofre, eu vou sofrer também. Eu quero relatar aqui um caso clínico, enquanto a Dani faz uma pergunta ali. Eu atendi um tempo atrás uma paciente do sexo feminino, 46 anos de idade, advogada e empresária no ramo alimentício. Ela veio até nós em busca de ajuda para uma depressão refratária que tratava há mais de 10 anos. Sentia-se pior a cada dia e dizia ter crises de identidade, havendo semanas em que amava o marido e semanas em que odiava o marido. Dani, é triste, né? Nossa, doutor, muito Tinha uma triste. semana que ela estava apaixonada pelo marido. Era como quase uma bipolaridade. Uma bipolaridade. Inclusive, um dos diagnósticos dela era bipolaridade. Sério? E aí, na outra semana, ela odiava, queria matar o marido. Nossa. Pensa no drama, né? Então, ela administrava as finanças da empresa. Aqui nós temos 2 problemas em um só. A falta da firmeza e de saber o que ela quer em relação ao relacionamento. O relacionamento tinha falido, eles tinham se separado, divorciado. E o problema financeiro. Então, veja que ela administrava as finanças da empresa e se revoltava porque em 21 anos de trabalho árduo não havia prosperidade visível. Ela tinha desejo de morrer, embora jamais tenha pensado em suicídio. Porém, sentia-se que a morte seria um descanso para tantas crises e surtos que era cometida. Dizia-se sentir-se culpada por ter se casado. Interiormente detestava quando era procurada pelo marido sexualmente. Não tinha mais argumentos para justificar a sua frieza, até que o marido foi embora. Preste atenção, Dani. Durante o tratamento, estava na sua frequência um espírito, aí sim, um espírito na polaridade feminina, obsediando uma personalidade dissociada na polaridade masculina. Olha que interessante. Numa existência passada, ela era um homem e ela deu um golpe no sócio dela. Deu um golpe financeiro. Sumiu com o dinheiro. Nessa existência, o sócio veio como marido e ela veio como mulher. Nossa. E aí, repetindo. E aí o que acontece? Quando ela começa a administrar os bens da empresa, acopla nela a personalidade múltipla dela na polaridade masculina, aonde ela deu o golpe no marido. E aí ela estava totalmente travada, não tinha nenhum sinal de prosperidade na vida. Ela e o marido trabalhavam 21 anos, mesmo separados, eles continuaram sócios, mas não tinha nenhum sinal de prosperidade. E aí, como ela fez algo errado na existência passada, ela foi acometida por um obsessor que de alguma forma estava fazendo uma cobrança. Então eu quero que você preste bem atenção. Se você tem dificuldade na área dos relacionamentos, pode ter com certeza uma personalidade múltipla na polaridade invertida. Porque nós, como espíritos, espíritos imortais, a alma não tem sexo. Nós definimos biologicamente a sexualidade depois de alguns meses no ventre materno. Qual é a nossa polaridade sexual? Então nós podemos ter uma existência passada como mulher e ter feito um grande estrago na vida de homens e podemos ter vindo com esse emaranhado terrível para ser desmanchado, né, Dani? Desfeito, né?